E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a minha entrevista vai ser com o Jorge Shimabukuro, o Jorge Samurai. Ele é um brasileiro de 71 anos que se tornou fenômeno nas redes sociais por causa da sua vitalidade e disposição física. Com uma rotina de musculação que já dura uma década, exercícios físicos e uma boa alimentação, o Jorge demonstra que é possível ter um corpo forte e saudável mesmo na terceira idade. No ar, inspiração, motivação, saúde, qualidade de vida. Japão, Brasil. Vem comigo. Minhas amigas e meus amigos, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Jorge Shimabukuro, o Jorge Samurai, o Guerreiro Samurai. Jorge, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande poder conversar com você. Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade, Edson, de estar falando diretamente aí para o Japão, né, que eu tenho muitos amigos, né, principalmente a Tamai, né, que eu lembro dela sempre, né, e aí eu lembro do karaokê que a gente frequentava junto, né, depois que ela foi para o Japão, aí eu perdi contato, mas, ó, lembro dela de coração, né, uma grande amiga. E Ba- obrigado também, né, que eu vou poder estar divulgando, né, que nunca é tarde para começar, para chegar onde eu cheguei. Pô, Jorge, você é uma inspiração, você é uma motivação para todas as pessoas do mundo. Parabéns, viu, Jorge? Então, obrigado. Tá. Ô, E Jorge. espero que as pessoas também se motivem para começar a fazer alguma coisa, né? Tem que se mexer. É verdade, é verdade. Atividade sempre, né, Jorge? Isso. Ô, Jorge, conta pra mim, né, e pra quem estiver nos assistindo, onde é que você tá exatamente agora? Você tá em Santo André? Estou em Santo André, Ah, né? ok. Santo André, bairro Campestre. Que legal. Então, eu falei com a tua esposa, eu já morei na Vila Pires, né? Eu praticamente morei no ABC a minha vida inteira, né, quando eu tava no Brasil. Tá. Ela comentou que você morou aqui, né, em Santo André, né? Ah, ok, ok. E, e, Você e, tem Jo- ainda parente aqui? eu tenho. Meu irmão ainda mora aí, meu tio, meus primos ainda moram aí em Santo André ainda. Legal. Ô, Jorge, conta um pouquinho da sua história. Onde é que você nasceu? Você é de Santo André mesmo? Ou parece que você é do interior de São Paulo, né? Conta um pouquinho da tua Então, história sou pra de gente. Marília. A Sou de Marília. Marília, mas os meus pais vieram para São Paulo, né, quando eu já tinha, acho que um ano e pouco. Né? Mas aí, como eles tinham que trabalhar e não tinha tempo assim, de cuidar de mim ao mesmo tempo, aí sempre me levavam para Marília, né, lá para meus avós, ou para Tupã, que é meus avós do lado do meu pai. Então, eu estava sempre para lá até completar os meus 5 anos. Né? Aí Certo. depois que eu vim para definitivo mesmo para Santo André. Ah, entendi. Ah, então você veio criança para Santo André, né, no caso. Criança. Ah, ok, Mas ok. já voltei para lá algumas vezes, assim, né? Porque tinha alguns amigos, né, da faculdade, então acabei voltando para lá para conhecer e ficou bem diferente, né? Hoje En- Marília, nossa, está muito grande, está irreconhecível comparando a 50 anos atrás, né? Certo. E tem uma colônia grande, é uma colônia japonesa grande, né, na cidade, né? Pô, muito grande lá. Ah, ok, Né? ok. Tá. Jorge, e sua formação acadêmica, você formou em que área você é formado? Então, eu tentei fazer engenharia, mas não conseguia, né, dar continuidade por causa do trabalho. Né? Então Certo. viajava muito. Aí sempre.
começava, trancava. Aí depois comecei a fazer biomédicas, né, que eu fiquei numa empresa bem próxima, né? Mas fiquei 2 anos só nessa empresa, que eu estava prestando serviço, né? Certo. Então aí fiquei 2 anos, aí acabei fazendo acho que 3 semestres só e tive que trancar de novo. Aí só depois que eu consegui fazer, como chama, administração, né? Mas na parte de gestão da qualidade, né? Certo. Aí eu consegui me formar. Ah, Aí entendi. depois eu consegui fazer pós-graduação também, né, em engenharia integrada, né? Então hoje eu tenho pós-graduação também. Ok. É, atualmente, assim, profissionalmente, você está aposentado. Isso, estou aposentado hoje. Ah, ok, ok. E você trabalhou na área, né? Sim, eu Sim. trabalhei era Telesp, que depois virou Telefônica, e hoje é Vivo, né? Certo. Então, lá eu fiquei 28 anos, aposentei lá. Ah, ok, ok. E faz tempo já que você se aposentou. Já faz uns 10 anos. Ah, ok, ok. Pô, que Né? legal. Hoje eu estou com 71, né? Ah, tá, tá. Ok. Ei, Jorge, vamos falar um pouquinho sobre a sua condição física, tal, né? Que você contou nas redes sociais, né? Para quem não sabe, você começou assim a fazer trabalho de musculação mesmo com 60 anos, é isso? Isso, com 60 anos. Eu era Ah, bem franguinho, né? Porque eu só corria na época. certo. Aí quem corre tem o corpo bem franzino mesmo, né? Que é próprio para corrida, né? Tanto que na corrida, né? Às vezes a gente lesiona, né? Porque tem pouco massa muscular, né? Então a gente sempre lesiona. Aí os amigos falam assim, faz uma musculação, Jorge, faz uma academia. Só que eu nunca gostei de musculação. Nunca gostei de ir para academia também, né? Então, Certo. eu corria assim, ao ar livre, né? Que é mais à vontade, né? Então, para mim, a preferência era correr. Né? Só que aí depois eu conheci a Aline numa das corridas de rua, né, essas provas que eu comecei a participar, Certo. né, falei, ó, aí depois começamos a namorar, né, aí um dia ela falou assim para mim, né, faz academia, né, que você tá muito magrinho e tal, mas sabe quando você não dá importância, né, Certo. e foi indo, até que um dia ela falou, Jorge, faz uma academia, né, você parece um franguinho, né, nossa, aí aquilo bateu, né. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, nossa, acho que devo estar mal mesmo, né? Certo. Aí fui para academia, né? Procurar uma academia e tal. No primeiro dia, tem aquele, fazer, como chama, impedância, né? Para tirar todas as medidas do corpo e tal. Aí depois fui para a sala de aula, que me apresentaram lá tudo. Aí depois, no outro dia, um professor chegou para mim e falou assim, puta, Jorge, você parece o Batman, né? Mas sem armadura. Mas aí, eu não esqueço até hoje, é o professor Felipe, né? Sim. Até hoje eu não esqueço, né? Mas ele me deu bastante força depois, sabe? Então eu, ó, mesmo indo lá, ainda não gostava de ir para academia. Chegava lá, nossa, era muito ruim. Mas quando eu ia, eu treinava de verdade, né? Então eu fazia o que o professor falava assim, ó, pega aqui, faz isso, aquilo, então acertava a postura, então fazia do jeito que tinha que fazer mesmo, né? Os pesos, fazia com peso de acordo com o meu limite, né? Então não era exagerado e nem tão leve também. Porque muita gente vai lá, pega leve, porque fica com o corpo doendo, né? Sim. E tem aqueles que gostam de mostrar que é forte, aí acaba se lesionando. Eu Sim. não, fazia do jeito que tinha que fazer. E aí fui indo assim, né? Tinha dia que eu levantava, tinha preguiça de ir, mas falava, deixa eu ir, né? Tô pagando, né? Acabava indo. Aí depois de 2 meses, aí veio a bioimpedância de novo. Certo. Eu fazia a bioimpedância, né? Aí a pessoa lá que estava olhando ali falou assim, nossa, Jorge, você evoluiu bastante. Então, o braço cresceu, né? Tinha diminuído um pouco o peso, a barriga, né? Tinha diminuído, o peito crescido, o diâmetro da perna crescido. Aí eu falei assim, é isso mesmo, né? Aí ele falou, tá aqui, ó, a máquina não mente, né? Aí eu falei assim, puta, mas eu com 60 anos vou ter condições de ter músculo, né? E eu pensava que a partir de uma certa idade a gente nunca ia criar músculo. Certo. Né? Eu falei, eu tô velho para isso, né? Mas não. Ele falou assim, não, músculo.
É só treinar, se mexer que o músculo vem. Só que tem que ter tempo, né? Aí, a partir daquele momento, não parei mais. Né? Poxa, Tanto que depois de 5 anos, né, treinando, aí acrescentei o CrossFit e a defesa pessoal também. Então, hoje, eu me sinto bem, feliz, sabe, com o corpo que eu tenho. Então, se sente, assim, bem disposto. Então, é isso daí, sabe? pô, Não foi fácil, não foi fácil. que história legal. Hein, Jorge, mas assim, esse segundo exame de impedância foi depois de 2 meses. Mas quando assim que você sentiu, falou, pô, tá me dando resultado, eu acho que eu vou seguir. Quando que você sentiu isso? Porque demorou um Pois, pouquinho, né? ó, enquanto eu estava fazendo, para mim, Sim, eu achava que estava normal, que do tá. jeito que eu entrei, estava. Então, só quando faz a bioimpedância que aí tem o resultado lá, que a gente vê lá, né, como chama, o relatório, Sim, né? Então, aí vê e fala assim, nossa, porque tem a comparação da primeira e a segunda. Então, certo. ele mostra a evolução, tem o gráfico, tudo, né? Tá. Então, pô, a gente olhando aquilo, fala assim, nossa, está funcionando. Aí não parei mais. Ah, entendi. Isso serviu como Mas motivação aí para você. depois de um Sim. ano, acho que, não, menos de 2 anos, aí eu comecei a ver diferença mesmo no corpo. Ah, tá. Depois de 2 anos que você começou a ver diferença É mesmo. quase, não chegou 2 anos. Ah, Um ok. ano e pouco, assim, um ano e meio mais ou menos, aí que eu comecei a notar a diferença no corpo. Mas Certo, isso a gente não enxerga, né? Porque a gente se vê sempre, né? Vai se ver, mas é pelas fotos, né, que você tira, aí vê certo. as outras fotos, aí você vê que tá diferente mesmo. E Ai, mesmo quando faz a bioimpedância, né, tira a foto, né? certo. Então, aí, tanto que na rede social tem lá o antes e depois, né? Que é bem diferente. Entendi. Pô, que história legal, Jorge. Hein, Jorge, antes de você começar a fazer musculação, então você não tinha uma vida sedentária, você corria. Eu vi que você jogava futebol também, né? É isso, né, tua Assim, vida? não é que eu jogava, né? É que eu organizava campeonato de futsal. Certo. E como eu organizava, então eu tinha também, alugava uma quadra, né? Alocava a quadra e ficava responsável também, né? Do controle e tudo, né? Então o Certo. pessoal ia jogar e eu sempre brincava junto, né? Porque eu nunca fui de jogar bola, mas pelo menos correr eu corria. Ok, ok. Tá, tá. Então, assim, até os 60 anos você não teve uma vida sedentária, né? Assim, você não fazia musculação, mas sempre estava em movimento, em atividade física, né? Alguma coisa eu fazia, mas ó, eu comecei mesmo, acho que foi a partir de 90, acho que de 90 para cá. 90? Não, não foi isso, não. Foi de 2002 para cá. Ah, 2002 para cá. Ah, ok, ok. Então quer dizer 20, vai, vamos chutar 25 anos atrás, seria, Mais né? ou menos. Agora, antes disso, eu era bem sedentário mesmo. Ah, ok. Então você começou com atividades com 45 anos, seria, né? Mais Mais ou ou menos, menos. acho que já estava com uns 48, acho que uns 50 mais ou menos já estava. Ai, meu, poxa, começou então relativamente tarde, né? Então. Verdade, porque antes, ó, você está estudando, aí você não tem tempo. Aí você casa, aí menos tempo ainda. Aí vem os filhos, né? Certo. Então, aí quase você não tem tempo para você. Tem que cuidar da casa, parte de finança, tal, né? Só trabalhando. E o Sim. meu trabalho era sempre viajando, né? A maioria das vezes. Certo. Então, quase não tinha tempo, né? Ah, Mas às entendi. vezes, assim, sempre dava um jeito de correr, sabe? Final de semana, tal, né? Mais para não ficar parado, porque eu sabia que né, a importância que tinha, pelo menos para se mexer. Então, a única Certo. coisa que eu podia fazer era correr. Que você tinha, assim, disponível, né? Uma área, assim, mesmo quando viajava, mas sempre tinha alguma coisa, assim, próximo, né? Então, dava para você correr. Entendi, entendi. Poxa, que legal, Jorge. Jorge, assim, atualmente você tem acompanhamento de fisiologista, um personal trainer, nutricionista, quais são os profissionais que te acompanham hoje em dia? Eu tenho um médico, né, o médico Dr. Bruno Stefan, Ok. né, que ele é cardiologista e médico do esporte. Né? Certo. Então, ele que faz todo o meu acompanhamento clínico, né, e fala se eu estou bem ou não. Né?
Então, ele me libera em tudo. Tanto que às vezes eu tenho participação em programa de TV, assim, aí ele me acompanha, né? Muitas vezes me acompanha, né? E fora ele, tem o fisiologista, né, que faz a massagem, que é o Dr. Nakal, né? Certo. Então, porque sempre você tá com dor aqui, ali e tal, né? Principalmente na lombar. Então, aí eu falo, ô, doutor Nakal, dá um jeito aqui, né? Aí ele marca o horário para mim, eu vou lá, né? Faz acupuntura, moxa, como que fala? Aquela ventosa. Ele é especialista em várias coisas, assim, de medicina oriental. Tanto que a formação dele é da China. Poxa, que legal, Jorge. E quanto à Aí agora, alimentação, você tem algum então, agora a acompanhamento? alimentação tem Sim, acompanhamento com a nutricionista, né? A Gabi Esteves. Então, ela que faz todo o meu cardápio, né? Do dia a dia. Né? certo, Então, a cada um mês, 2 meses assim, aí ela muda um pouco, certo. né? Mas é um cardápio assim que para mim é muito, né? Tanto que quando eu fiz a primeira entrevista com ela, ela falou assim: "Nossa, vai ser fácil com você, porque ela não vai precisar de tirar, e sim acrescentar", né? Mas mesmo acrescentando, nossa, para mim é muita coisa ainda, porque eu nunca fui de comer, né? Entendi, Mas para mim e para ela foi fácil, porque eu já refrigerante já tinha cortado, né? Que certo. você faz na academia, né? Então você acaba cortando refrigerante. Açúcar praticamente também diminui bastante. Tanto que hoje eu não consigo comer doce assim, de bolo de aniversário. Eu acho muito doce. Ah, ok, Que certo. nem ovo de Páscoa, que agora é época de Páscoa, que tem muito chocolate. Nossa, aquele chocolate, para mim, tem que ser aquele chocolate com 70% de cacau. Porque senão Entendi, eu acho muito doce, aí não consigo comer. Aí quando entendi. fica com a boca assim, até fritura, né? Quando eu como assim, alguma fritura, pastel, por exemplo, né? Aí eu, quando era mais novo, né? Meu tio tinha uma barraca de pastel. Eu ajudava ele. Eu comia um pastel, né? E normal assim, né? Comia um pastel. Dois eu não conseguia comer. Isso durante a feira toda. Certo. Aí depois que comecei a cortar a gordura, né? Fritura, né? Hoje eu vou na feira, não consigo nem ver pastel para comer. Cara, seu corpo já não aceita mais, então. Porque a hora que você põe na boca, a boca parece que fica tudo selada de gordura, né? Então, a gente não sente bem com aquilo, né? Então, aí você vai tomar água, parece que está tudo selado também. Entendi. Poxa, Então, o pastel hoje, quando a gente come pastel, a gente compra só a massa, né? Aí a Aline faz, né? Faz o recheio, tudo, fecha, faz o pastel normal e a gente faz na air fryer. Aí ele fica bem sequinho e crocante. entendi. Aí ele tem de óleo, Ok. fica muito bom. Tá? E fora esse, também tem o acompanhamento com a doutora da pele, dermatologista, né? Então, todos esses acompanhamentos são acompanhamentos que hoje é uma parceria, né, que a gente tem. Então, eles Certo. cuidam de mim e eu divulgo eles, né? E Entendi. quando faz uma divulgação assim numa consulta, então, pelo menos 10 mil visualizações dá, né, isso da consulta. Tem umas que chega a bater até 50 mil para mais, né? Que Então, legal. ela vai dar os cremes, né, receita os cremes para me passar, né, tipo de um ácido, né, para clarear a pele, porque eu nunca fui de passar protetor solar. Certo. Então, na primeira consulta, então tinha uma mancha aqui assim, né? Aí ela examinou tudo, ela falou assim, nossa, isso daí pode virar um câncer, né, câncer de pele. Certo. Aí eu até fiquei assustado, né? Falei, como a gente, homem, né, a gente não é assim tão vaidoso com o corpo, né? Sim, sim. Com o físico, mas não com o corpo assim em si, né? Certo. Aí ela falou assim, não, todo mundo, depois de uma certa idade, tem que passar por dermatologista e fazer uma consulta para ver como que tá, Certo. né? Porque hoje a incidência de câncer de pele é muito grande, né? Aí essa mancha que eu tinha, ela falou assim que poderia virar um câncer. Aí fiquei até preocupado, né? Então hoje, tudo que ela pede para fazer, eu faço, né? Então é a Entendi. doutora Mira que faz o atendimento e acompanhamento na parte de pele. Certo. Entendi. Poxa, que legal. Hein, Jorge?
É até engraçado que eu vou falar pra você. Eu tenho 53 anos, né? Mas eu olhando pra você, parece que você é mais novo que eu, pô. Que isso, né? Assim também, né? E, Jorge, o legal, pô, é que você tem cabelo e sua visão é boa, a tua visão? Ou você fez algum tipo de operação de Não, miopia? Sim, antes, não, eu usava óculos, né? certo. Tanto que até para ler o celular, Sim, né? Se eu tirasse o óculos, eu não conseguia ver o celular ok. na época, né? Aí depois eu conheci não. Aí eu sempre passava no oftalmologista, né? Sim, Com o Dr. Yang, e aí eu sempre falava para ele, né? Se tinha como eliminar a lente, né? Aí ele falou assim, ó, tem que esperar você completar 60 anos, né? Porque acho que eu tinha uns 50 e pouco, né? Ele falou, certo, não adianta fazer cirurgia agora, porque pode dar catarata, porque depois de 60, né, pode dar catarata. Então não certo, adianta fazer cirurgia agora, porque depois vai ter que trocar a lente, né? Então vamos esperar. ok. Aí quando completei os 60, foi um pouco antes da pandemia. A pandemia foi em 2020, né? Então, Isso, 2019, aí eu fiz a cirurgia. certo. Já fiz os dois olhos juntos, tá? Aí depois daquele dia, eu nunca mais usei óculos e nunca mais precisei. Hoje consigo enxergar normal, leitura, livro, tudo normal. Poxa, que legal, hein? Eu também fiz a operação, né, Jorge? Mas parece que agora voltou um pouquinho a minha miopia, né? E eu não Tá? posso mais fazer a operação de novo. Tenho que usar óculos agora, Então, né? eu não tinha miopia. O meu era o Certo. contrário. Era Astigma. astigmatismo. Certo, certo. Entendi. Então, aí conseguiu, aí ele deixou, acho que meio grau de miopia para mim. Certo. Então, assim, isso aí vai te ajudar para você enxergar melhor. Aí Entendi. ele falou assim, e depois se diminuir, fica melhor ainda, né? Falou, ó, então, praticamente não precisa mais de cirurgia enquanto você viver. Aí eu ainda Poxa. brinquei, falei assim, mas eu vou passar do 100. Aí eu falei, mas até lá a gente conversa. Ainda ele falou assim, se eu tiver aqui. Pô, que legal, Jorge. Jorge, assim, eu quero deixar um pouco o lado físico um pouquinho de lado. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem algum treino cognitivo, assim, tipo, aprender um outro idioma, instrumento musical, essa parte, assim, intelectual, mental, você trabalha essa parte também? Olha, que nem instrumento musical. Quando Sim, eu era criança, não digo criança, né? Eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos. sim, Eu queria aprender a tocar violão. Eu gostava, né, de violão na época, né? certo. Olha, mas acho que o meu cérebro, o meu dom, acho que não foi para isso, sabe? De bater a corda e querer cantar ao mesmo tempo, para mim Certo. não vai, Ah, né? ok. Vamos supor, você bater assim, ó, você tem que bater e cantar ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso no tempo, Certo. né? Então, acho que o cérebro é diferente, né? Então, eu não nasci com esse dom aí. Certo. E agora, a parte de línguas, né? Eu também é uma coisa que eu não consigo assim gravar. Tá? Eu tento, mas se eu como chama, não usar, Praticar certo. não praticar, aí esquece muito rápido, que nem japonês, né? Faz quanto tempo? Foi, acho que na época dos anos 80, né? Certo. Então eu fiz curso de japonês, cheguei a fazer um curso completo, né? Que é o iniciante, a intermediário e avançado. Então fiz lá 2 anos de curso, né? Lá no Bunka, lá Certo. na Liberdade. Certo. Eu fiz, aprendi lá uns 400 kanjis mais ou menos, e segundo a sensei falou, ó, com 400 kanjis, você já consegue ler até jornal. E de Certo. fato, estava para ler jornal, né? E jornal, quando kanji é difícil, né? Tem um hiragana em cima, né? Sim. Então, dava para ler. Aí a gente não pratica, acaba esquecendo. Ok, ok. Certo, Kanji certo. do número, mês, semana, ano, nossa, isso daí eu sabia tudo. Cor, né? Hoje Entendi. já não lembro mais, porque não Ai, praticou. entendi.
Ah, E hoje que eu tenho tempo para isso, né? Quer dizer, tinha, né? Que a rede social me consome muito. certo. Tanto que eu até falei, né? Então, tem muitos patrocinadores, quer dizer, empresas que me procuram para parceria. Sim, Mas aí como se chama, fiz um contrato com uma agência para cuidar dessa parte para mim. certo. Isso para ajudar, para não sobrecarregar muito a Aline também, né? Que ela que cuida da parte social, né? Ok. Aí eu até falei para eles, falei assim, ó, eu estou fazendo isso, mas ó, eu não quero emprego, falei para eles. Eu não quero emprego, então não adianta vir uma parceria aqui, outra ali e tal, tá certo, vou ganhar bem. Mas em compensação, aí não vou ter tempo para treinar, não vou ter tempo para isso, para aquilo, só vou ter que ficar fazendo vídeo, Sim. né? Aí já não vai sobrar mais tempo para mim, então já não é mais qualidade de vida. Sim, Então, aí eu falei assim, ó, pode ter um ou outro patrocinador, né? Pelo menos para a gente cobrir as despesas que tem, né? Para fazer para todos esses recursos que a gente precisa. certo. Mas agora virar emprego, eu falei que não quero. Ah, ok, ok. Hein, Jorge, mas você assim, você gosta de leitura? Você faz algum tipo de estudo? O que você faz assim para deixar a mente em atividade? Você tem alguma coisa? Sim. Não, é que eu entro muito na rede social, Ah, né? ok, tá. E aí eu, como eu gosto de defesa pessoal, então eu fico vendo muito Ah, entendi. instruções, não filme, tá? Certo, Mas aquelas instruções técnicas de defesa pessoal. Então isso é o que eu fico vendo, né? E fico praticando sozinho em casa quando dá tempo. certo. E até o ano passado, mês de julho, aí eu treinava mesmo, né, na academia, defesa pessoal. Treinava à Certo, noite. De manhã era academia, né, e à noite defesa pessoal. certo, Né, mas aí, aí acabei machucando o joelho, sabe? certo, E até hoje não tá bom o joelho. É uma coisa que demora para sarar. certo, Eu não sinto mais dor, não tem mais, não incha mais, né? Mas às vezes ele sai quando você pisa e ele não obedece, aí não certo. segura o seu peso, né? Sim, Então ele sim. parece que, né, fica bobo, sabe? Então aí por causa disso eu não estou mais indo na academia, então treino em casa. Apesar Certo, que eu posso voltar, ó, quando eu precisar eu volto lá, quando eu certo. estiver bem. Entendi. Ok, ok. Mas fora isso, eu fico lendo também algumas coisas, né, noticiário, então procuro me atualizar. Então, estou sempre me atualizando assim, com os acontecimentos. Né? Ah, ok. Sempre com a mente em atividade, então, no caso, Isso, né? pelo menos isso eu procuro fazer. E Certo, também quando, como chama? Tem aqueles raciocínios lógicos, certo. né? Que você quer dizer raciocínio lógico, isso daí eu gosto. Sim, Né? Então, aí eu vejo lá na rede social que aparece lá no Kawaii, né? sim, Kawaii que aparece. Aí eu vejo aquilo, aí eu, né, pauso e fico tentando resolver. E certo. muitas vezes eu resolvo. Né? Poxa, que Porque quando eu legal. tinha 18 anos, Sim. 18 anos, né, eu participei de Olimpíadas de Matemática, aqui de Santo Poxa, André. poxa. Foi quando, acho que em 72, Certo. coisa assim. Aí aqui do ABC eu fui em primeiro lugar. Pô, parabéns, pô. Então, é uma coisa que, sabe, naquela época, sabe quando tem equação Sim, de segundo grau, né? sim, sim. Eu bati o olho na equação, né? Equação. Bati o olho um pouco assim, né? Olhava aqui e tal. Questão de, assim, menos de 10 segundos eu já dava a resposta. Poxa, Assim, que legal. sem usar o lápis, não. Tá, tá. Você sempre foi bom em matemática, então. É, a parte de raciocínio era bom. Pô, que Hoje já legal. não sou que nem antes, né? Mas também não fico assim, sem praticar. Sempre procuro fazer alguma coisa. Certo, certo. E Entendi. como a rede social hoje é grande, né? É uma coisa rápida. Certo. Então, aí pela internet eu procuro alguma coisa parecida para estar sempre praticando. Ok, ok. Entendi. E, Jorge, eu estava lendo na internet, né, sobre o povo de Okinawa, que nós somos descendentes, né, de famílias de Okinawa, né? E eu Ah, tava. você também é okinawan? Oi? Você também é okinawan? Sim, 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 eu também sou. Então, eu estava lendo, né, sobre
Sobre o povo de Okinawa, por que que eles têm longevidade, né? Então fizeram um estudo que, além da alimentação saudável, a vida menos acelerada lá da ilha de Okinawa, né? Tem um fator muito importante, que é laços familiares fortes, ter amizades duradouras e ter uma visão positiva perante a vida, viver com otimismo. E eu vejo que você nas suas postagens em rede social, você sempre está com a tua família, você sempre está assim com um humor, né? Você sempre está com um otimismo. E fala sobre isso. Isso é importante também, né, Jorge, para a saúde. Muito importante. O que não pode é se estressar. Então, Certo. estresse é uma coisa que eu procuro tirar. Ok. Porque quando eu era moleque, eu lembro que eu ficava meio estressada com qualquer coisa, né? Qualquer coisa era motivo, né? Certo. Mas depois que a gente vai ficando mais maduro, a Sim. gente vê que não vale a pena, né? Então, imagina hoje, tá? Como que eu sou hoje, né? Sim. Vamos supor, estou dirigindo o carro, aí uma pessoa te fecha, né? Certo. Então, geralmente aqui, você entrou no carro, a pessoa transforma. Tem muita Sim. gente assim, entrou no carro, transforma. O cara pode ser um franzino, um fracote, o que for, mas no carro ele é valente, né? Então, imagina, aí leva uma fechada, o cara pega, né, vai atrás, tal, para, aí quer brigar. Agora, para que isso? Não aconteceu, levou fechada, não aconteceu, o cara pediu desculpa. Se não pediu desculpa é porque ele fez sem querer, não foi de propósito. Vai embora, a vida se segue. Agora, se você para fazer alguma coisa, aí sim, você está arrumando, né? Uma coisa pior, que pode prejudicar a sua vida, a sua família, ou a vida da outra pessoa, a família dele, né? Então, nunca é só uma pessoa, sempre tem mais pessoas envolvidas. Então, para que brigar, né? E tem gente que leva fechado, né? Não consegue tirar satisfação e tal, né? Porque o trânsito fluindo daquele jeito, ele não conseguiu ir atrás. Aí ele chega do local de trabalho ou em casa, chega nervoso porque não conseguiu descontar. O cara que fez isso, talvez sem querer, né, nem está sabendo de nada, Sim. mas ele não, está bravo lá. Então o cara lá praticamente está fazendo ele ficar bravo sem ele saber. E você está lá se moendo, se retorcendo e tal, a troco de quê? A troco de nada, É né? verdade. Só você que está sendo prejudicado, É né? verdade. Outra pessoa que causou lá nem está sabendo, para ele está tudo bem, né? Então, para que ficar nervoso? Porque ó, aconteceu, não vai mudar mais a situação. Aconteceu, aconteceu, É né? Então, verdade. você tem duas decisões, né? E a decisão é sua, você vai escolher, né? Ou deixa para lá, ou você vai enfrentar. Só que se você enfrentar, tem consequência. Você deixa para lá, a vida segue, feliz, vai embora. É isso que eu vivo hoje. É Então, eu verdade. levanto de manhã cedo, né? Eu piso, né, no chão e falo assim, o que eu vou fazer hoje? Ser feliz ou ser infeliz? Você escolhe. Verdade. Né? Eu sempre procuro ser feliz. Pô, coisa bonita que você falou, ter esse equilíbrio, né, Jorge? É essa coisa do trânsito que você falou, por isso que muitas vezes acontecem assim consequências desastrosas, tipo briga, até morte no trânsito, né, acontece, né? Infelizmente, né, Jorge? Justamente. Sim. E nem hoje, né? Eu faço defesa pessoal porque eu me sentia muito inseguro. Certo. Não sei se a Lid chegou a te falar, né? Não, Que não. eu perdi a minha esposa, né? Um assalto, né? Uma tentativa de assalto. Que ela levou um tiro e tal. Isso foi em 2002. Né? Então, a partir daquele dia, nossa, eu ficava muito assim, apavorado, sabe? Não podia escutar moto, barulho de moto. Parava no semáforo, já ficava preocupado. Os meninos junto comigo, né? Falavam assim, ó, pai, ó, tem uma moto aqui do lado. Eles mesmos ficavam preocupados, né? E eu não conseguia, à noite eu não conseguia nem sair. Às vezes tinha casamento ou alguma festa para ir à noite, eu não ia. Eu dava desculpa, né, que tinha compromisso e tal, e acabava não indo. E fiquei assim durante vários anos, até recuperar tudo, né? Inclusive, teve uma época que fui assaltado, chegou a entrar ladrão aqui em casa, tudo, né? Mas, sabe quando entrou aqui em casa,
meu filho mais velho, ele queria reagir. Quando eu vi, porque era duas pessoas, né? Quando ele viu que ele queria reagir, puta, aí eu tive que simular que estava passando mal, que comecei a passar mal, para ele não fazer nada. Certo. Porque, vamos supor, a gente reage, a gente domina eles, tudo, mas só que sabe onde é a casa. Eles vão presos, mas amanhã tá solto. Aí eles vêm para se vingar, não eles, mas eles mandam outras pessoas para vir se vingar. Então eu falei, não vale a pena fazer isso. Né? Tanto que aí depois ele viu que acho que foi melhor assim mesmo. Ele não chegou a me falar isso, mas acho que foi a melhor coisa. Né? Porque senão depois a gente não ia nem ter coragem, né? Ia ter medo até de sair para fora ou chegar em casa, né? Porque não sabe se eles estão de marcação em cima. Certo. Então aí depois comecei a fazer defesa pessoal, aí comecei a sentir assim mais seguro, sabe? Mais confiança em mim, porque hoje eu já consigo me defender. Certo. Então, chegou numa situação assim, é claro que você não vai fazer assim sem. Você tem que ter como fala, uma estratégia. Né? Você tem que observar tudo que está em sua volta, para usar a seu favor. Né? Aí, no último caso, sim, reagir. Agora, Entendi. reagir direto assim, aí pode ser complicado. Verdade. Pô, parabéns pelo seu equilíbrio, pela sua Esse final de consciência. semana, Sim. teve aquela feira Arnold Sports, né? Que é a maior feira de fisiculturismo, equipamentos e tal, né? Da Certo. América Latina. A primeira é a dos Estados Unidos, né? Sim. E aqui no Brasil a segunda. Aí eu fui nessa feira os 3 dias. Certo. Nossa, eu me senti em casa. Que legal, Jorge. Porque Que você legal. vai passando assim nas estandes, né? Certo. Aí tem aquelas, não digo competição, né? Mas é desafio. Então você faz desafio lá, vamos supor, faz 15 barras, aí você ganha um brinde. Né? Outro lugar faz competição de flexão, né? Quem ganhar a competição ganha um brinde. Aí de prancha, de vários assim, né? Então eu ganhei vários lá, sabe? Tá. Aí eu falei Você assim, voltou lotado de brinde para casa, então. e também tem aquelas stands, né, que tem os caras saradão mesmo, aqueles fortão, sabe? Certo. Tem um gorila que acho que mora ali perto na Vila Pires, não sei, né? E aí quando fica uma fila para tirar foto com ele, né? Certo. Aí eu passando assim, às vezes as pessoas me viam, né? Esses caras, né? Me via. Falavam assim, pô, Jorge, você aqui, vem cá, vem cá. Né? Aí me chamavam, sabe? Certo. Furava tudo assim, né? Falava assim, nossa, você aqui, não, eu quero ser que nem você quando chegar na sua idade, né? E os caras me conheciam pela rede social também. Certo. Falavam assim, você é inspiração e tal. Aí eu ficava falando assim, puta, mas será que sou tudo isso? Né? Pessoas famosas, né, me reconhecendo. Né? E teve uma parte também que até estranhei, sabe? Sim, sim. O pessoal, né, um casal, me chamou para tirar foto, né? Aí eu falei, vamos tirar ali naquele canto lá que lá não passa muita gente, né? Aí tirou foto, aí começou a formar fila para tirar foto comigo. Nem eu estava acreditando. Falei, nossa, será que já está desse jeito? Superstar, hein, Jorge? Aí o pessoal falou, você é inspiração. Muita gente na rede social fala que começou a fazer academia, né, vendo os meus vídeos. Poxa, que legal, Jorge. Que legal, meu. Que bom, hein, meu. Parabéns, hein, Jorge. Ô, Jorge, eu queria fazer uma pergunta de uma amiga minha, né? Que tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Você falou sobre tua esposa que infelizmente faleceu, tal. E uma amiga me mandou uma pergunta para fazer para você. Acho que tem a ver com o que a gente está falando. Posso te fazer agora? Pode, Tá. claro. Tá, então, ela chama Cíntia Nascimento, ela é aqui de Tóquio, aqui no Japão, né? Ela falou assim, é o seguinte, a pergunta dela. Ela trabalha numa casa de repouso para idosos. E ela sempre se pergunta: o que faz uma pessoa com o mesmo tempo de vida chegar a certa idade, com saúde ou sem ela? Durante os seus 71 anos de vida,
você deve ter passado por muitas experiências pessoais, umas felizes, outras tristes. O que você acha importante? Quais são as práticas que ajudam a chegar aos 71 anos, bem fisicamente, no mental, no espiritual? Oi, Cíntia, tudo bem? Eu, Cíntia, eu vou falar em relação a mim, tá? Olha, eu mentalmente, né, acho que eu já respondi antes, né, que não pode se estressar. Agora, fisicamente, você tem que estar sempre se cuidando. Então, você tem que ver com o seu corpo, né? Claro, seu corpo e seu espírito. Então, o seu corpo é a sua moradia. Então, a sua moradia, você tem que estar cuidando sempre. É a mesma coisa num carro. Você tem um carro zero. Se você faz manutenção periodicamente, de acordo com o que o fabricante recomenda, o carro vai além daquilo que vamos supor, dura lá 20, chega a 20 anos, 30 anos, né? E está lá. Né? Isso porque está bem conservado, porque você conservou ele. Então tem que fazer a mesma coisa com a sua moradia, que é o seu corpo. Então tem que estar sempre se mexendo. Né? Então o que é se mexer? É você ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, né, equilibrada e balanceada, né? Se mexer, fazer uma atividade física de força, né, e aeróbico. Então, essas duas é importantes que você está fazendo. Né? E qual outra mais? Tinha mais uma outra. Né? Então, você tem que estar sempre se mexendo, se preparando, né? Mas que nem hoje. Hoje eu me sinto feliz, então sinto assim forte, uma boa disposição, porque ó, comecei há 10 anos atrás. É claro que antes ainda fazia alguma coisa, corria. Então, para mim, se mexia. Aí, depois dos 10 anos para cá, não, já comecei a fazer uma coisa assim mais forte mesmo. Né? Porque o organismo precisa. Né? Agora, por que precisa? Porque se a gente perde o músculo ela produz vários componentes, né, que a gente precisa. Aqueles principais hormônios, né, as vitaminas que a gente precisa, é, é produzida pelos músculos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, né, após os 40 anos, que vai perdendo os músculos. Agora, por que perde os músculos? Porque a gente para de se mexer, se acomoda. Né? Então, os músculos também começam a diminuir. Diminuindo o músculo, começam a diminuir os hormônios, começam a diminuir as vitaminas, no lugar dela começam a vir as gorduras. Né? Nos homens vem o pochete, nas mulheres é o quadril que vai ficando mais largo, a perna engrossa. Né? Então, isso daí é o que tem que evitar. Então, tem que estar sempre se mexendo, fazendo uma atividade aeróbica, uma atividade de força, né, para evitar que não aconteça isso. Então, o músculo tem que estar sempre em dia. O músculo sendo em dia, então, você vai estar formando uma farmácia, a melhor farmácia do mundo, e é de graça. Né? Tudo que ela produzir vai ser de graça para você. Tá? Então, Cíntia, essa é a dica. Se mexer sempre. Legal, Jorge. Hein, Jorge, uma curiosidade minha, né? Como você disse agora que treina mais em casa, você não vai mais na academia, né? Mas Não, assim, não, eu não treino defesa pessoal na academia. Tá? É ok. só defesa pessoal aqui em casa. Ah, tá. O treino musculação na academia você vai, né? Musculação e Desculpa. crossfit e academia. Ok, eu confundi. Jorge, como que é a sua rotina de treinamento? Assim, me explica assim, séries de exercícios, repetições. E você prefere o aparelho ou você prefere pegar barra com anilha? Qual a sua preferência? Olha, preferência mesmo eu não tenho, faço os dois. Tá? Certo. Aquilo que adequa mais ao meu corpo. Tá? Ok. Porque às vezes, dependendo do exercício, você vai sentir dor na lombar. Né? Se você pegar livre, às vezes pode sentir dor no ombro. Então, agora, se você fazer na máquina, a máquina ela te ajuda muito, porque ela te dá apoio. Ela te dando apoio, aí você vai fazer o movimento, então é um movimento assim mais, como que fala, mais uniforme. Tá, com mais Né? Não é aquele equilíbrio. movimento, isso, não é aquele movimento desequilibrado. Né? Então vai depender da condição de cada um. Né? Ok. Então eu que vem todo dia, né, às 7 horas da manhã eu faço crossfit. Certo.
Aí depois já emendo 2 horas de musculação, né? Então, na segunda-feira eu treino peito e braço. Terça-feira eu treino costas e pernas. E de quarta-feira eu tiro o dia só para treinar abdômen. Abdômen, lombar e glúteo. Poxa, Eu faço em torno de 1.000 movimentos de abdominal com glúteo e lombar. certo. Tanto que hoje eu consigo fazer aquele Dragon Flag. Não sei se você viu lá. Sim, Que sim. a gente apoia aqui o braço e levanta o corpo. Tá. E você até pedala, na verdade, né? Às vezes você Isso. pedala, né? Tanto que lá no Arnold, né, Sim. eles me chamaram para fazer isso. Falaram assim, ó, agora o Jorge Samurai, 71 anos, olha o que ele faz, né? Aí o pessoal ficou todo curioso para saber. Certo, certo. Poxa, que Então, legal. então, aí na quarta-feira eu faço só abdômen, né? Mas também é 1 hora e meia de abdômen, né? E aí depois, na quinta, aí eu repito o treino de sexta, fiz o treino de segunda, e na sexta o treino de terça. Então, o grupo muscular, eu descanso 48 horas para poder fazer novamente. Entendi. Pô, então você segue uma rotina de treinamentos mesmo, né? Exatamente, porque já tem um estudo comprovado, né, que Sim. você tem que descansar o músculo 48 horas. Ok. Entendi, Jorge. Pô, que legal. Jorge, eu queria fazer uma outra pergunta. Esse é o meu irmão que mandou, Carlos Assato. Ele mora em Santo André também. Vou te fazer a pergunta. Ô, Jorge, ele perguntou, né? Você conhece os oito pontos essenciais da Associação Americana de Cardiologia? Aí eu vou te passar os pontos, né? Comer bem, independente da dieta. Ser mais ativo. Não fumar. Dormir bem, de 7 a 8 horas. Controlar o peso. Controlar colesterol. Controlar açúcar no sangue e controlar pressão arterial. Você gerencia, fica atento a esses indicadores? Justamente. Ó, Carlos, respondendo a sua pergunta, ó, eu passo periodicamente com o Dr. Bruno Stefan. Ele é cardiologista e médico do esporte. Certo. Também, a minha preocupação é essa, tá? Hoje eu não tenho doença crônica nenhuma. Então, se caso eu não fizesse esse tipo de controle ou gerenciamento, né, então teria grandes riscos de ter uma dessas doenças ou várias delas. Então, hoje, com a atividade física que eu tenho, né, no meu dia a dia, né, então eu não tenho. Então, está tudo descartado isso daí. Todas essas 8, como que é? 8, É 8 pontos, né? Pontos 8 essenciais. pontos. Tá? Então, hoje, tá tudo sob controle, né? Porque a cada 3 meses eu passo com o Dr. Bruno, né? Aí faço exame de sangue e tudo ali, né? Aí já vi o batimento cardíaco, pressão e tal. Então, hoje está tudo em ordem. Tanto que o meu percentual de gordura, né, é abaixo de 10. Poxa, que Tá? legal. Inclusive, chegou a 7, hoje parece que tem 8. Tá? Entendi. Mas ele varia assim, entre 7 e 10. Tá. Hein, Jorge? Saúde em ordem, alimentação saudável, pratica exercício físico, é descendente do povo de Okinawa. Pô, você vai viver até os 120 anos aí com muita saúde, não é 100 não, é 120, pô, você vai chegar, pô. Então, isso daí é uma coisa que eu falo, pessoal, será que um dia eu consigo entrar no Guinness Book? Ah, do jeito que você tá indo? Ah, com certeza, com Então, mas certeza. hoje, ó, eu até falei, comentei com ele nesses dias, tá? Foi Sim, quando eu fui nessa feira aí do Arnold, né? sim. Aí eu vi o pessoal lá fazendo os desafios, né? E o pessoal assim que, molecada, sabe? Olhava assim, assim, que nem eu fiz lá, quando foi 31 barras fixas, né, que eu fiz, né? Tanto que até ganhei prêmio lá, que foi o campeão do dia, né? Aí eu falei assim, pô, tem molecada que vai lá não consegue fazer 3, 4, tem uns que se pendura já cai. Eu falei assim, pô, é molecada. Mas aí depois você vai vendo, né, tem pessoas assim, né, tipo 30 anos também, que não conseguem nem pendurar.
Sim, né? Por falta de atividade física mesmo. sim, Então, eu falo assim, bom, aí qual que é o meu propósito, meu objetivo? É incentivar as pessoas para que comecem a se cuidarem. Porque depois que chegar aos 60, que já tiver dificuldade para andar, aí sim que vai ficar com mais difícil para chegar numa academia. Quando chegar aos 70, que aí já não consegue nem levantar a perna para caminhar direito, né? Então essas pessoas praticamente já não têm mais qualidade de vida. Ele certo. tem uma longevidade ainda para chegar até onde ele está, né? Mas sem qualidade de vida. Então não adianta ter uma longevidade e não ter qualidade de vida, né? Então tem que ter uma vida saudável, independente da idade que está. Sim, sim, entendi. Então hoje, né, eu estava falando, né? Sim, E eu quero ver se eu consigo estar no livro dos recordes. Mas agora, de que jeito? Eu vi lá foi na internet que eu vi, sim. uma senhora de acho que 62 anos. Ela entrou no Guinness Book fazendo flexão. Em uma hora, ela fez 1.550 flexões. Em uma hora. Nossa. Eu quero ver que eu consigo também fazer, mas fazer assim, tipo 1.800, 2.000, em uma hora. Em uma hora. Poxa vida. Então comecei a treinar já. Certo. E você tá em quanto já? Você pode falar? Em Sim. um minuto eu faço 75, mais ou menos. Em um minuto. Agora o problema é aguentar, porque é uma hora, né? Então lá Certo, eu preciso só saber o regulamento, como que é. certo. Então, porque se fizer 30 por minuto, aí eu descanso um pouquinho. Vamos supor, faço 30 em 30 segundos. Então, aí eu descanso um pouquinho até completar o minuto. Aí Tá. quando der o segundo minuto, né, aí eu faço mais 30 e descanso. Aí em 60 minutos vai dar 1.800. Né? Então, essas contas que eu já fiz. É uma estratégia, né? Só que eu preciso ver o regulamento, se tem que ser direto, Certo. né? Ou pode fazer, dentro Entendo. daqueles 60 minutos, eu posso usar o tempo que eu quiser, do jeito que eu quiser para fazer, para fazer a execução. Entendi. E Jorge, fiquei com vergonha agora. Eu consigo fazer 25 e olhem lá, meu. Não, mas isso é treino, sabe? Sim, 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 verdade, verdade. Pô, que Não, mas legal. sabe como que eu faço? Sim, Isso acho que faz uns 8 anos atrás. certo. Não, durante 3 meses. Sim. Era dia sim, dia não. Independente se era feriado, se era sábado, se era domingo, era dia sim, dia não. Era fazer 100 flexões por dia. Poxa, certo. 100 flexões. Tá, Mas não precisa fazer direto, tá? Porque direto eu não conseguia fazer. ok. Mas você faz, descansa, recupera, aí faz de novo até chegar no 100. Vamos supor, você faz 20, mais 20, mais 20, vai fazendo, até chegar no 100. Certo, Depois de 10 dias, pode ver que você, em vez de fazer 10, né, ou 20, você vai já conseguir fazer um pouco mais. certo. Ah, tá. O aumento gradativo. Isso. Aí depois de 3 meses, pode ver que você chega tranquilo no 100. Tá, entendi, entendi. Pô, eu tô admirado, Jorge. Eu vi você nas redes sociais, né? O seu bom humor, otimismo. Eu tô vendo assim sua oratória, desenvoltura em falar. Perfeito, maravilhoso, Jorge. Você vai viver bastante. Obrigado. Tenho certeza, meu. Com certeza. Seu nível, assim, sabe? Assim, a sua desenvoltura em falar, a sua consciência. Parabéns mesmo, Jorge. Muito, muito legal, viu? Eu tô admirado com você. Hein, Jorge? Uma outra pergunta que várias pessoas me fizeram, né? Não, pediram para fazer para você, né? Eu até pedi autorização para a Aline. Eu gostaria que você Bem, respondesse. É, você tem a vida sexual ativa com 71 anos? olha, é uma coisa que nunca parei, nunca parou. Tá? E depois que eu comecei a fazer atividade física, até melhorou. Poxa. Porque depois que você ganha músculo, é o que eu falei, né? Depois que você ganha músculo, você elimina a gordura. Eliminando gordura, né, você vai produzir mais testosterona. O próprio músculo produz a testosterona. Ok. E outras vitaminas, né, para complementar o seu corpo, né? A ausência das vitaminas, né? Mas no começo, quando eu passei com o Dr. Bruno, ele fez teste lá no exame de sangue, então estava com a testosterona baixa, né?
e pela atividade física que eu faço, ele falou que tá muito baixo, né, que podia dar problema no caso para mim, né, que testosterona baixa, o músculo não é forte, então poderia dar lesão, né. Aí ele me receitou, né, algumas aplicações, né, inclusive é tudo com receita médica. Se você for assim na farmácia, sem receita, eles não vendem, tanto que a receita fica retida, né, Certo, porque é de uso controlado. certo, É diferente de anabolizante. Então, muita gente confunde anabolizante com testosterona, né, que é o certo, injetável. Então, você está fazendo a reposição daquilo que precisa, que nem quando você está com gripe, né, que está faltando vitamina, por isso você pegou gripe, né. Então, você toma antigripal para poder adicionar aqueles vitaminas que estão faltando, para poder certo, sarar mais rápido, né. É a mesma coisa a testosterona. Então, aí eu tomei durante 3 meses, né, uma por mês, né. E agora, então tá em dia, minha testosterona deve estar em 500, 600 mais ou menos, né, que é o nível ideal, né, no caso, para gente, nós homens, né, não digo para a idade, mas aí tem que ser igual, independente da idade. Então aí, com isso, agora a própria testosterona, ela queima os músculos, que o certo. músculo, desculpa, as gorduras, né. Certo. Então, por isso que pessoas de idade, né, tem aquela barriga, né, inchada, que fala que é pochete, mas ali é gordura, que como não tem falta de testosterona, então ela não elimina aquela gordura. Então não adianta ela, vamos supor, fazer uma atividade física, né, para tirar aquilo que não vai tirar. Então ele vai ter que fazer um exame e para repor as vitaminas e hormônios que está faltando. Certo, certo. Então hoje eu tenho todo esse acompanhamento, né, e hoje está em dia. Então a vida sexual, né, tá em dia. Poxa, que legal. Verdadeiro samurai mesmo. Ê, Jorge, parabéns. Ô, Jorge, uma pergunta. Na sua vida, tal, você teve vícios assim, tipo fumar, álcool, ou não? Não, ao fumar eu nunca fumei. Nunca fumou? Ok, tá. Tá? Porque meus pais, né, pelo menos deram essa educação para mim, né? Então, na família, acho que nem os tios fumavam. Só o meu avô, que era a parte da minha mãe, que fumava. Certo. Mas se a gente pegasse o cigarro assim dele assim, né, mesmo se pegar o maço dele assim, que vamos supor que era para olhar, ele já ficava bravo. Aí Certo. eu, aí eu falava para ele, então para, né? Ele falou, eu quero parar, mas não dá. Ah, Por isso que eu não quero que vocês comecem, porque depois não dá para parar. certo. Então, só ele que fumou. Agora, os tios, pelo menos eu não lembro de nenhum tio que fumou. Entendi. Então, esse eu não tive esse vício. Tá. Agora, a bebida, Sim. era mais quando eu era mais jovem, né? Porque aquele karaokê assim, eu tomava uísque, mas misturado com água ou com refrigerante. Certo. Mas assim, mais socialmente, não era aquele negócio de ficar exagerando, ficar enchendo a cara. Ah, Era, entendi. Certo. agora, hoje já não consigo mais pôr isso da boca. Ah, cortou completamente o álcool da tua vida. Agora, a cerveja eu tomo ainda socialmente, tá? Ah, ok, certo. Tá. Tá? Porque você vai numa roda de amigos, né, não tem jeito, né? Sempre rola uma cerveja e tal, né? Mas não é uma coisa exagerada também. Ah, tá. Tem bom que vai lá e fica direto, né? Mas eu fico com a minha latinha lá e fico lá um tempão com ela, aí quando acaba, eu deixo no canto, aí o pessoal já vem dar de novo, sabe? Mas, vamos supor, numa festa aí de 5 horas, de 4 horas, né, geralmente a festa, é umas 3 latinhas que vai no máximo. Ah, entendi. Mas você gosta, assim, te dá prazer a cerveja? Tá bem, Sim. eu tomo, mas bem, e eu não acho ruim, não. Certo, certo. Ah, Então eu entendi. tomo porque que é gostoso, que nem eu vou na praia. Na praia, mas se não tiver uma cerveja, não é praia, né? Entendi. Que O legal. pessoal toma caipirinha, toma, hoje já nem isso eu tomo mais. Entendi. Que Agora, legal. uma batidinha ainda dá pra tomar, né? Mas caipirinha já não consigo mais também. Tá, tá. Ô, Jorge, uma outra pergunta. Agora é da minha filha, Fernanda Yuki. Ela te mandou uma pergunta. Jorge,
São duas perguntas, na verdade, né? A primeira é, Jorge, há elementos da tradição oriental que são fundamentais na sua dieta e no seu estilo de vida? A outra pergunta é, orientais costumam ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. Qual foi a chave, o ponto fundamental para você desenvolver um físico tão forte e definido aos 71 anos? Yumi, nome dela? Yumi, Ah, é Yuki, Fernanda Yuki. 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 Oi, Fernanda Yuki. Olha, contra a minha alimentação, né? Então, a minha alimentação é bem balanceada, equilibrada, independente se é uma comida japonesa ou não. Certo. Tá? Porque comida japonesa, praticamente, ele quase não tem gordura, não tem óleo. Né? Então, por isso que é um alimento bem saudável. Tanto que até gosto de ir em restaurante japonês por causa disso, que é uma comida bem saudável. E rica em proteína, por causa dos peixes, né? E a proteína faz bem para quem faz uma atividade física. Né? Então, agora, como no meu dia a dia, com equipamentos, fico falando em musculação, já pensei em equipamento. Né? Então, como no meu dia a dia o alimento é balanceado, né, e equilibrado, né? Então, o que acontece? Então, esses alimentos, né, ele já vai evitar de criar gordura. Né? Então, ele é, o que fala? Ele é rico em proteína, né, e com baixo teor de gordura. Certo. E é bom para quem faz uma atividade física. Então, a tendência é só criar músculo mesmo, porque é hipertrofia. Né? Agora, se o alimento é rico em gordura, né, então, quando você faz atividade física, você vai estar queimando a gordura primeiro para depois ganhar o músculo. Certo. E como não tem a gordura, né, do alimento para queimar, a gente vai ganhar hipertrofia, que é o músculo. Né? Então, acho que é isso daí. Né? Então, hoje, o meu treino é com alimento balanceado e equilibrado e com treino pesado. Né? Então, a gente até fala que o treino não é treino fofo e nem treino com cotonete. Entendi. E Jorge, você já esteve aqui no Japão, né? O que você achou aqui do país? Você gostou, tal? Como foi a sua experiência aqui no Japão? Nossa, quando eu estive aí, até pensei, falei assim, nossa, dá até para morar aí. Né? Que legal. Nossa, achei muito bom, sabe? Quando uma coisa assim, tudo certinho, tudo funciona, né? Tudo controlado, limpinho, né? O pessoal é educado. Né? Quer assim, isso é o pessoal que presta serviço, né? Então, eu via lá o pessoal que pedia licença, vamos supor, tem uma construção, ia sair um carro, ou então tem um hotel, ia sair o carro da garagem, aí saiu uma pessoa de segurança, né, com a bandeirinha lá, e pedia para aguardar, né, na calçada. Aí o carro passava, aí ele autorizava a passagem, né, que estava seguro, e quando a gente ia passar, ele ia cumprimentar, baixando a cabeça. Nossa, achei aquilo muito interessante, sabe? Que aqui no Brasil, se você faz isso, os caras te passam em cima. E para atravessar a rua também, né? Então, eu estava observando. Né? Então, tá chegando um cruzamento, aí eu via carro vindo, né? E o carro já te observava você na calçada, se você ia atravessar ou não. Né? Já estava de longe observando. Agora, aqui o pessoal não está nem aí. Nem quando foi, semana passada, o cara atropelou duas meninas na faixa de pedestre. Ah, eu vi, na Avenida Goiás, né? Nossa, aquilo lá, quando eu vi aquilo, sabe, quando você fica até emocionado, né, que eu não gosto de ver essas coisas assim, sabe? Porque lá destruiu duas famílias, né? E a dele também, a terceira, né? 3 famílias. Sim. Bem triste, né, Jorge? E Jorge, quando você veio aqui pro Japão? Foi recentemente ou não? Foi em outubro de 23. 23. Foi a primeira vez que você veio ou você já tinha vindo já? Foi a primeira vez, A faz primeira um ano e vez. meio. Ah, ok. E você ficou quanto tempo aqui? Foi 28 dias. 28. Tá, e você treinou esse tempo que você ficou aqui ou não? Treinei no hotel. O hotel tinha academia, eu treinava. E Tá. quando não tinha academia, Sim. aí eu treinava no quarto mesmo. Aí eu Entendi. fazia flexão, burpee, agachamento, em pelo menos 10 minutos fazia.
Certo, certo. Entendi. Então, nem na viagem você não deixou de treinar, né? Na verdade, né? Ah, não. Não dá. Inclusive eu fui, pra onde que eu fui? Um lugar lá que é perto do Monte Fuji, tem um shopping todo lá grande. Ah, o Outlet Gotemba. Acho que é Totori ali. Ah, tá, tá. Acho que é. Não, Ah, nossa, eu não lembro. certo, Mas tem um outlet ali que, aí de lado do outlet também tem uma luneta pra gente ver o Monte Fuji ali, né? certo, certo. Então, quando eu fui lá, fiquei 2 dias nesse lugar, aí eu saí para correr, né? Porque corre em direção ao Monte Fuji assim era mais livre, né? Certo. Era um pouquinho de subida, mas era mais livre, né? Então não tinha muito carro, falei, dá para correr aqui. Aí de manhã cedo eu saía para correr. Que legal, que legal. E com aquele cenário, né? Espetacular, É, né? nossa, bem diferente, né? E um Poxa, clima gostoso também. certo, certo. Entendi. Pô, que legal, Jorge. E a comida, gostou aqui do Japão? Então, a comida eu comecei a enjoar por um tempo. Senti Ah, falta de carne, é falta de mesmo? proteína, né? Ah, Comecei a sentir falta entendi. de proteína. Certo. Ah, entendi. Tá, tá. Carne, ele é, quer dizer, a comida aí, se for para a gente falar, parece que é meio ralo, né? Certo, Então ele tem bastante carboidrato, tem um pouquinho de proteína, né? Diferente do restaurante japonês aqui, né? O restaurante certo. japonês aqui tem bastante proteína. Sim, Aí já é mais carboidrato. é Então aí eu verdade. senti falta de carne. Ah, entendi. Ok, ok. Pô, que Chegou, observação. chegou uma hora que, sabe, eu falei, ah, vou embora que não estou me aguentando. Mas aí foi naquele yakiniku, né? Sim, sim. Só que yakiniku era muito caro, né? Em compensação, né, você Ah, comia bem, né? entendi, entendi. Pô, que legal isso que você falou, porque sabe o Zico, né, o jogador de futebol, né? Ele Certo. foi técnico da seleção japonesa aqui, né? Aí naquela época ele comentou que ele observou que os jogadores japoneses se contundiam muito fácil, né? Então ele chamou um especialista e ele reparou que os japoneses não comiam proteína, não comiam carne, e ele incluiu isso na dieta dos jogadores e melhorou muito. Ele já comentou sobre isso já aqui. E você está falando, né? Tem tudo a ver mesmo, né, Jorge? Que eu senti, né, que como eu faço atividade física, então a gente sente isso daí. Certo, Né? Faz certo. falta mesmo. Né? Entendi. Tanto que depois eu ainda fiquei pensando, eu deveria ter levado whey protein daqui, né? Pelo Ah. menos para tomar. Ok, Né? ok, certo. Mas como eu não sabia, né, então nem levei. Poxa, que legal. Isso quer dizer que seu organismo ele está bem controlado, bem regulado, né? Pô, que legal. Justamente, o que eu falei, né? Ele é um alimento balanceado e equilibrado. Certo, Né? certo. Então, se eu sair fora disso, vamos supor, se eu amanhã, né, for comer fritura, Hum. né, vamos supor, peixe frito, frito no óleo, né, à tarde vai dar diarreia. Se Ah, eu comer, eu entendi. já está acostumado. Entendi, entendi. Poxa, que legal. E Jorge, com a sua experiência que você adquiriu até hoje, com 71 anos hoje, né? Não só na parte de treino, na parte da vida, assim. Você tem algum conselho para dar para as pessoas, para mim, para quem estiver nos assistindo? Um conselho de alguma coisa que não se deve fazer, tipo, você quebrou a cara com isso e você não recomenda fazer algum tipo de coisa. Tem alguma coisa que você possa falar? Bom, aí teria vários, né, se Certo. fosse para ver assim. Ok. Uma das recomendações, primeira coisa, é se cuidar. Certo. Primeira coisa, é se cuidar, né? E depois as pessoas que estão em volta a tratar bem. Essas pessoas que estão em volta. Independente se é amiga ou não, se é uma pessoa que não gosta de você ou que não vai com a sua cara, independente disso, trata ela normal, né? Sem maldade, sem nada. O importante é você ser boa com a pessoa. Se ela é com você, não importa, mas você está fazendo a sua parte.
Então, se um dia a pessoa for querer fazer alguma coisa contra você, né, ele não vai ter motivo, né, porque você nunca deu motivo para essa pessoa. Então, pode ser um professor que você não gosta, porque ele só te dá nota baixa. Tá? Por que te dá nota baixa? Porque está faltando você estudar. Né? Você tem que se empenhar melhor. Ou algum colega de trabalho, né, que, vamos supor, ficar aproveitando de você lá na sua atividade. Né? Então, essa pessoa, por que ele está se aproveitando de você? É porque às vezes ele não sabe fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, se você der uma dica, ensinar ele como fazer, ou como melhorar aquilo que ele está fazendo, ele vai te agradecer depois. Então, acho que com tudo que está em volta da gente, a gente tem que procurar sempre fazer o bem, né? Independente de quem seja. Então, isso daí é uma das coisas, você está em paz com você mesmo e com o seu espírito. Né? E agora, quando a gente fala em se cuidar, é se cuidar de verdade. Não é falar, eu me cuido. Né? Quando é se cuidar de verdade, é ter uma boa alimentação, deixar os vícios de lado, né? Principalmente cigarro, o álcool. São as duas coisas que deterioram o seu organismo. Né? Que nem você é mais novo, né? Você não vai sentir essa diferença, porque aquilo que vamos supor, está usando para defender aquilo, seu fígado, no caso, né? Então ele está combatendo aquilo que você está jogando de ruim para o seu corpo. Só que lá na frente isso vai fazer falta, né? Porque você tem uma reserva, né? Vamos supor, reserva da época que você nasce até os, sei lá, os 90 anos. Você tem essa reserva. Mas se você começar a usar antecipadamente, aqueles 90 vai diminuindo. Né? Aquilo que está lá na frente vai diminuindo. Né? Mesma coisa, você ganha tanto e você precisa gastar tanto. Se você gastar mais, você está gastando aquele que está lá na frente a mais. Então, quando chegar lá na frente, vai fazer falta. Então, você tem que se cuidar do seu corpo, né? Então, evitar vícios. E nem deixar de dormir também, né? Vai prejudicar o seu organismo. Aquilo que você tem que usar lá na frente não vai ter. Então, tem que ter uma boa noite de sono. Outra coisa importante, agora eu lembrei, é água. É se hidratar bastante. Ok. Que a palavra no começo, né? Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, atividade física, uma mente saudável, né? E hidratar. Então, por que hidratação é importante? Ele vai ajudar a combater os seus rins e vai ajudar a hidratar a sua pele. Hidratando a pele vai ficar sempre jovem e saudável. Então, é isso o que você precisa fazer para se cuidar. E depois, né, fazer com que o seu corpo fique forte, fazendo uma atividade física de força e aeróbica. Aeróbica é para quando você tiver que suportar algum peso, né, você não fica ofegante. Né? Se precisar de ficar 5 minutos com aquele peso, você tem condições. E um exemplo que eu dou aqui, né, tem pessoas, né, que têm uma certa idade, né, que andam de ônibus, aí vê o ônibus chegando, aí ela corre, né, para não perder aquele ônibus, não precisa isso, não vai demorar, aí corre. Aí o motorista vê, ele para. Aí você chega no ônibus, você não tem força para subir o degrau, né, porque está cansado, está ofegante. Né, então você não tem força, então você tem que praticar uma atividade física aeróbica. E uma atividade física de força para poder subir escadas, no caso. Hoje eu conheço muita gente, não digo muita, mas várias pessoas, que às vezes deixa de ir em certos lugares porque tem escada. Certo. Aí a pessoa fala, eu não vou porque tem escada. Aí fica em casa presa. Então, uma coisa que ela deveria fazer, né, vamos supor, tem escada, então vamos. Que ela vai subir, vai estar fazendo exercício para as pernas. Aí ela fica em casa, né, vai piorando mais. Vai chegar uma hora que vai precisar de usar bengala e às vezes cadeira de roda. Certo, entendi. Pô, que relato legal, Jorge. Parabéns, obrigado aí pelo seu relato. Ô, Jorge, eu queria voltar um pouquinho, uma pergunta que eu esqueci de te fazer. Eu li no UOL, e você já também, você relatou aqui pra gente, né? Eu li no UOL uma entrevista que você deu para eles,
assim, sobre a tua esposa, o que aconteceu, o que te traumatizou, né? E uma vez você chegou a correr tanto assim para esquecer tudo que você passou que você quase desmaiou, na verdade, né? Nessa época, você fez terapia, você teve ajuda de psicólogos ou não? Você procurou ajuda profissional nessa época ou não? Não, não. Ah, Tudo que aconteceu depois daquela época, sim. né, eu não procurei ninguém porque não tinha tempo também, né? Ah, Agora, os meus filhos, sim. durante 5 anos eu levei eles no psicólogo, porque eles precisaram de passar mesmo, porque eles estavam presentes junto com ela. Puxa. Então, eles presenciaram tudo, né? Então, eles vinham chorar no meu ombro, né? E eu não podia chorar com eles. Então, agora, a minha fuga, o que que era? Era correr. Certo. Então, eu começava a correr, e eu corria de domingo, porque tinha que trabalhar, né, durante a semana. Aí eu corria. E aí, nas corridas, eu me sentia, quando eu ficava ofegante, né, corria que ficava tão ofegante, nessa hora eu me sentia bem, sabe? Acho que extravasava tudo, sabe? E aí eu me sentia bem. Era quando eu estava ofegante. Então, corria, corria. Mas aí, depois de vários anos fazendo isso, teve uma hora que eu passei mal, sabe? Passei mal assim a ponto de ter que sentar, né? E mesmo sentado, eu sentia assim escurecer, né? Aí eu deitei. Né? Isso foi num parque, né? Aí na hora que eu deitei, eu lembro que eu deitei com o braço assim, aí depois na hora que eu abri os olhos, meu braço estava caindo. Então eu acho que devo ter apagado naquela hora, Certo. nesse momento aí. Mas quando eu abri os olhos, né, aí eu vi aquele céu todo azulado, o tronco das árvores, as folhas assim, e aquela luz do sol descendo assim, né? Eu nunca tinha visto uma imagem assim, eu nunca tinha reparado, né? Eu vi aquilo e falei assim, nossa, que coisa bonita, né? Aí eu sentei, aí eu falei assim, nossa, por que que eu tô fazendo isso comigo? Eu falei assim, nossa, a vida é tão bonita, aí eu me maltratando aqui, aí eu pensei pra comigo mesmo, naquele momento, falei assim, não, vou começar a fazer as coisas assim mais moderado, correr assim mais moderado e a me cuidar de mim. E quando eu pensei em cuidar de mim, né, aí veio assim na cabeça, e vou ajudar também a cuidar de outras pessoas. Certo. Aí eu pensei, mas por que que eu falei que eu vou cuidar, ajudar a cuidar de outras pessoas se eu não consigo nem cuidar de mim, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou começar a cuidar de mim mesmo e tal, né? Aí comecei a correr assim mais moderadamente. Aí numa das corridas de rua conheci a Aline, né? Umas corridas assim, as provas que tinha. Aí foi quando ela me chamou de franguinho. Mexeu com o bril a Aí, honra. aí fui pra academia e tal, aí comecei a exercitar, né? Certo. Então, olha, não, foi de julho pra cá, né? Que aí quando eu conheci outras pessoas assim, aí comecei a participar na televisão e tal, né? E aí no primeiro vídeo em um dia deu 5 milhões de visualização, né? Poxa, que legal. Aí depois que eu entendi, sabe, que falei assim, puta, agora eu sei o porquê que eu pensei em ajudar as pessoas, né? Como que eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho condição nem de me ajudar? Então, aí começaram a aparecer os recursos, né? Então, aí que eu falei assim, puta, eu acho que lá foi um sinal de Deus. Sim, sim. Deus que deu esse sinal para mim e me deu essa missão. E Entendi. ele está me ajudando com esses recursos que existem hoje. Então, que é a parte de comunicação, que é na TV. Aí depois eu fui para o Domingo Espetacular, que o negócio cresceu também. E hoje, ó, graças a Deus, você também está me, né, conhecendo aqui pessoalmente, né, para poder também ajudar a divulgar, Sim, né, todo esse, não digo trabalho, né, mas todo esse esforço que eu fiz para construir esse físico que está, para usar como exemplo que nunca é tarde para começar. verdade. Então, isso, né, e Deus consegue fazer tudo, né? Ele está te dando recursos, né? Você é um dos recursos que ele está dando para mim, né, para divulgar mais pessoas, né? Que Entendi. isso,
Então, quer dizer, Deus está me abrindo o caminho, dando todos os recursos, estrutura, né? Então, o que eu tinha que fazer, que acho que era construir esse corpo, né? Então já está feito, o que eu preciso é manter. Agora, de resto, acho que o recurso vai vir tudo assim naturalmente. Entendi, Pode eu poder estar divulgando. entendi, Então, eu estou numa missão. entendi. Hein, Jorge, é a famosa lei do retorno, né? Você colhe o que você planta, né? Tanto para o bem como para o mal também, né? Mas se você planta Justamente. bem, sim, né? Poxa, que legal. Hein, Jorge, assim, aproveitando, né, o que você falou sobre Deus, tudo. Você é uma pessoa religiosa, assim, você tem um lado espiritual ativo também, Olha, eu nunca fui, sabe? certo? Que nem a gente que é okinawa, a gente tem muito isso lá em casa, né? Que a gente Sim. cultua os antepassados. Você tem? Tem porque eu sou mais velho, né? Filho mais velho. Meu pai era o mais velho, meu avô era o meu mais velho, meu tataravô era o mais velho. Então, tem uma geração grande, né? Chonan. Né? Então, aí eu cuido dele, tudo normal. Né? Mas aí, depois que aconteceu isso comigo, aí de ter passado mal e ter aquela visão toda, e depois eu vi que isso é uma missão, aí a parte espiritual cresceu bastante. Apesar que a parte espiritual sempre cultuei, né? Sim. Mas essa parte assim, de acreditar mais, aí ficou mais forte. Né? Porque as coisas tudo encaixa e mostra que realmente é isso daí que está acontecendo. Entendi. Poxa, que legal. Ô Jorge, você citou ela no começo da entrevista. Tem uma amiga em comum da gente, né? Que é a Tamay Solângela, né? Ela mandou um recado para você, foi o seguinte: foi ela e a filha, né? A filha Tamilin. Elas mandaram um recado para você, não é uma pergunta, né? Ela falou assim que a Tamay frequentava um karaokê que você também frequentava. E ela falou assim: Edson, eu acho que ele não vai lembrar de mim, mas como você lembrou, né? Então eu vou passar o recado dela. Estamos sempre acompanhando e mostrando aos amigos, porque ele é uma inspiração para todos. Desejamos a ele sucesso e principalmente muita saúde. Esse foi o recado que a Tamay e a Tamily te mandaram. Oi, Tamay, tudo bem com você? Tammy, você também, apesar de que eu não te conheci, né? Porque a sua mãe acho que tinha a sua idade quando eu conheci ela. Né? Mas a gente frequentou o karaokê ABC, aqui em Santo André. Inclusive, o proprietário era acho que era o Hélio, o nome dele, né? Que era o cantor aqui de Santo André na época. Né? Mas obrigado aí por estar me seguindo e ver que eu estou inspirando as pessoas, né? E a motivarem. E se puder ajudar mesmo a divulgar para mais pessoas que nunca é tarde para começar, ó, vou negar, hein? E obrigado, hein, Tamay. Um beijão. Ô Jorge, a Tamay cantava bem ou não? Cantava, claro, né? Você não pode falar que não cantava. Cantava assim, até eu acho que cantava bem, acho que melhor que o Hélio. Tirando sal. Ei, Jorge, eu conheci você pela Tamily. Ela que me mostrou você. Eu não te conhecia, né? Aí ela me passou o teu perfil, o teu canal. Eu comecei a ver, falei, poxa, que legal. Foi ela que me indicou você aqui do Japão, né? Então, a Tammy, eu vejo ela sempre na rede social, né? Sim. Então, eu vejo que ela posta lá, que ela participa de vários eventos lá, né? Mostrando um pouco do Brasil, né? Na parte de samba, essas coisas, né? E ela faz se veste lá, né? E faz os desfiles, e faz como chama? Samba. Sim, sim, sim. Que E aí legal. participa também daquele Brasília Days, né? Que vai ter agora, Isso. em abril, né? Esse Isso. mês aqui, né? Ou já teve, não sei. Parece Sim. que é em ópera, né? Que vai ter. Isso mesmo, isso mesmo. E Jorge, ela é a brasileira mais japonesa e a japonesa mais brasileira que existe aqui. Eu vejo direto ela postando lá os vídeos dela. E ela canta também, né? Sim, Eu vejo sim. ela cantando. Isso. É Fala artista. pra ela. Fala pra ela cantar melhor que a mãe dela. Fala, a mãe dela canta melhor. Vou mandar um recado. Brincadeira, hein?
Ô, Jorge, para finalizar, por favor, deixa uma mensagem para quem estiver nos assistindo até agora. Você tem muita coisa para ensinar para todas as pessoas desse mundo. Por favor, deixa uma mensagem para a gente. Bom, pessoal, obrigado aí por estar me assistindo, me prestigiando aqui o canal. Olha, mas a mensagem é uma coisa simples, é o que a gente tem que fazer no dia a dia. A gente tem que se cuidar. Então, se cuidar primeiro, né, cuidar do corpo. Agora, como cuidar do corpo? Como eu já tinha dito antes, né? Ter uma boa noite de sono, se hidratar bastante, uma alimentação equilibrada, balanceada, que é uma comida saudável, e atividade física, né? Uma atividade física de força e aeróbico. Então, você fazendo essas atividades, você vai se sentir bem, né? Que nem como eu aqui, ó, feliz, forte, saudável, com longevidade e qualidade de vida. Então, essa é a minha dica. Então, procure sempre se mexer. Jorge, muito obrigado por ter feito essa entrevista comigo. Tenho certeza que você vai motivar e inspirar muitas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, a praticar exercícios físicos. Então, muito obrigado. Continue assim. Vou sempre estar torcendo por você daqui do Japão, tá bom? Boa sorte, um grande abraço. Obrigado por tudo aí, Edson, pela oportunidade e um grande abraço aí para você também. E para todos que estão aí assistindo a gente. Valeu, Jorge. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado aí. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.